Hoje rolou uma manifestação na Avenida Paulista convocada por Bolsonaro, Silas Malafaia e também outros nomes da direita brasileira. E isso é o que deixa esse pessoal da esquerda e talvez até certos membros do STF com tanta raiva. Eles ressuscitaram politicamente o Lula, transplantaram ele no poder, anularam toda assim, ele foi julgado, condenado e preso por corrupção. Eles anularam tudo isso para colocar o Lula no poder, para tirar Bolsonaro, e ainda assim o povo continua com Bolsonaro. Daí foram lá, colocaram 3 processos para tornar o Bolsonaro inelegível, ou seja, você anula um, continua inelegível, anula outro, continua inelegível. Tem que anular os 3 para tornar o Bolsonaro inelegível, e ainda assim o Bolsonaro, quando chama uma manifestação, bate ali 500.000, 1 milhão de pessoas. Claro que provavelmente amanhã ou depois vai aparecer algum instituto falando que ali só tinha 100 mil, 200, 300 mil pessoas no máximo, tá? Mas aparentemente, quando a gente compara com outras manifestações, talvez algo em torno aí de umas 700, 800 mil pessoas tínhamos ali, estava realmente bem cheio. Bolsonaro já encheu mais do que isso, mas ainda assim estava bem cheio. E quando você vê o Lula fazendo uma manifestação, chamando o povo pra rua, que é bem raro isso acontecer, porque ele não tem muita coragem, que ele sabe o resultado que ele tem, né? Você não vê a galera engajando, você não vê nem o pessoal da esquerda diretamente engajando lá, né? Isso mostra que a questão do Bolsonaro é que a eleição toda que a gente teve passada foi sobre ele. As pessoas não votaram em Lula ou Bolsonaro, eles votaram em Bolsonaro e não Bolsonaro. Basicamente isso. Por quê? Quem votou em Bolsonaro, em sua maior parte, votou porque acredita que ele seria uma melhor opção para presidente para o Brasil. Talvez a melhor opção dentre todos os candidatos que tivéssemos ali. Enquanto o Lula, o pessoal votou no Lula porque, tipo, Bolsonaro fala palavrão. Eu não gosto do Bolsonaro. Bolsonaro é homofóbico. Bolsonaro é machista. Bolsonaro é taxista. Bolsonaro é isso, aquilo. E você vê que você não tem argumentos reais. Né? Quando você vai para a questão econômica, quando você vai para questão diplomática e várias outras questões que um presidente cuida, no fim das contas você não tem argumentos contra isso. E você vê que o Lula foi transplantado lá. Então veja só, Lula foi julgado, condenado e preso por corrupção. Eles anularam tudo para colocar o Lula no lugar do Bolsonaro, colocaram e o povo não deixou de apoiar o Bolsonaro. É essa raiva que eles têm, né? E nós vimos aí que o Silas Malafaia e vários outros bateram bastante em Alexandre de Moraes, no STF como um todo, e já o Tarcísio de Freitas e o Bolsonaro, eles não fizeram críticas tão incisivas e pontuais a membros do STF, nem sequer chegaram. Eu acredito que o Bolsonaro, eu assisti o discurso inteiro, mas não tenho ele gravado na minha mente, mas se não me engano, ele não chegou nem a citar o nome do Alexandre de Moraes. O Tarcísio de Freitas a mesma coisa. Daí você fala assim, mas por que justo ele que tá passando por essa injustiça toda não vai citar o Alexandre de Moraes? Isso, é claro, é uma estratégia, né? Por quê? Ele vai simplesmente chegar lá e malhar Alexandre de Moraes. Aí vai ficar falando, a pessoa tem que ter um mínimo de política, né? E o próprio Tarcísio de Freitas, ele também não chegou batendo lá no Alexandre de Moraes, no STF, ele falou de injustiça, falou da questão da anistia, mas ainda assim, ele, com muita sabedoria, não chegou vou comprar briga com o Alexandre de Moraes aqui. Todo mundo sabe que o maior backup para presidente, caso o Bolsonaro não se candidate, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Então, ele já arranjar briga com o Alexandre de Moraes agora não seria nada saudável. A gente sabe, tem até gente que nem quer se envolver com política, que às vezes critica o homem e já arranja problema pra cabeça. No fim das contas, então, o Tarcísio de Freitas, que já tá super bem avaliado, que já tem uma chance muito grande de vencer a presidência, começar a bater nele agora, já vai se lascar desde o começo, né? E Bolsonaro, ele quis bater de frente com muita gente durante o seu período da política e hoje, infelizmente, ele está inelegível. Não tô falando que é culpa dele, mas muitas vezes, talvez um outro tipo de postura
poderia trazer resultados diferentes. Claro que não temos como saber, não há como saber, e o que foi feito contra ele é injustiça, né? E em relação ao 8 de janeiro, todo mundo ali pediu anistia, falou a respeito desse caso, até porque ninguém conseguiu comprovar até agora como é que seria esse suposto golpe. Nós tivemos ali pessoas desarmadas, pessoas sem treinamento militar, não tinha nem arma branca ali no meio, né? Eles foram com facas, com espadas, com tacos de beisebol. Não foram com nada, né? Foram com bíblia, com bandeira, talvez um ou outro tivesse com um pedaço de pau lá no meio, mas e aí, né? O fato de você entrar em um prédio vazio não faz você tomar a República Federativa Brasileira. Se você entrar em uma casa, por exemplo, né, vamos pegar aí o MST ou o MTST mais especificamente. O fato deles entrarem em uma casa não faz deles dono daquela casa. Você chama a polícia, tira eles de lá. Ou um local ou outro, pode ser que isso não funcione bem, mas basicamente é isso. Agora imagina uma nação, né? Para você dar um golpe de Estado, você tem que ter tanque de guerra na rua, você tem que ter armamento bélico, você tem que ter uma estrutura para fazer isso, né? E até agora ninguém conseguiu explicar como que esses pobres coitados lá do 8 de janeiro, de fato, conseguiriam ter dado um golpe de Estado. Talvez alguém argumente, né? Marcos, mas eles não deveriam ter entrado, ter quebrado as coisas, eles não deveriam ter feito isso. Eu concordo com você. E eu penso que não se resolve nada na base da violência. Mas ao mesmo tempo, quebrou alguma coisa? Então vamos lá, vamos julgar, investigar, julgar e condenar por danos ao patrimônio público, por perturbação da ordem. Faz sentido? Faz. Mas muitas vezes você vê uma pessoa que mata a outra não pega 17 anos de prisão, mas o cara que entrou lá nos prédios em Brasília pega. Então, o que eu tô falando aqui é em relação à desproporcionalidade que essa coisa toda tá ocorrendo, né? É essa a verdadeira crítica que se faz em relação ao STF. E se você for pesquisar a respeito de imagens de protesto que a esquerda fez em 2013, não lembro se foi 2013 ou 2015, enfim, mas fizeram em Brasília, os caras estavam com coquetel molotov, estavam mascarados, né? Eles chegaram a queimar carro, quebraram um monte de coisa e ninguém ali foi preso. Então a questão não é não punir quem estava ali, mas a questão é punir da maneira correta, porque o objetivo não é torturar, o objetivo não é acabar com a vida da pessoa, o objetivo não é fazer com que uma mãe não possa mais estar com seus filhos, né? O objetivo é punir uma pessoa por um crime que ela cometeu, e ninguém ali cometeu o crime de golpe de Estado. Ninguém ali de fato teria a menor condição de ter dado um golpe de Estado, né? E é sobre isso que o Bolsonaro veio falar, né? Eles também criticaram a questão da regulamentação das redes sociais, e a gente sabe que se você pega ditaduras como, por exemplo, a Venezuela, que por esses dias teve uma moça que foi condenada a 10 anos de cadeia porque criticou o governo. Então assim, nenhuma ditadura ela surge do dia para a noite, né? Você tá indo dormir, é uma democracia, no dia seguinte você acorda, polícia tá na rua e a partir daquele momento é assim. Normalmente as coisas se montam de forma gradual, né? Primeiro você pune quem dá opinião, você aplica multa, você suspende conta nas redes sociais, depois é que começa com perseguição, prisão, por fim algumas pessoas começam a assumir. É assim que funciona a coisa. Na Venezuela hoje pessoas desaparecem, né? E assim, diga-se de passagem, Lula é amigo do Nicolás Maduro. Vai dizer que não. Assim que o Lula assumiu, no primeiro ano de governo, ele chamou Nicolás Maduro 2 vezes para vir aqui para o Brasil, um ditador, entende? O Lula hoje tentou, até certo ponto, ressuscitar o BRICS, que é um grupo que é a união de Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia. Desses, Rússia e China são grandes ditaduras. Essa que é a verdade. Não estou falando que o Brasil não pode fazer nenhum tipo de negociação com a Rússia, ou não pode fazer nenhum tipo de negociação com a Venezuela, mas eu penso que é necessário tomar certo cuidado em se aproximar de algum líder de um país que tem um regime que é uma ditadura, né? É necessário esse tipo de cuidado. Então eu penso que o discurso de todo mundo ali foi de muito bom tom, foi de um ato de muita coragem. Para ser sincero, eu não teria coragem de dizer certas coisas que o pessoal disse ali, né? Mas eu vejo que foi uma manifestação pacífica e extremamente necessária.
Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo. Até mais!